Graça e paz do nosso Senhor. Cá estamos para mais um devocional. Vamos continuar. Ontem, domingo, tivemos a oportunidade de estar na casa de oração, de manhã em Campo de Ourique, à tarde na Neves Ferreira, e foi muito bom ver algumas irmãs que vieram ter connosco, neste caso comigo, a dizer que têm assistido a estes salmos e têm sido abençoadas por esta partilha. Para ser sincero, como confessei às nossas queridas irmãs, que provavelmente estão a ver este vídeo, tinha pensado terminar neste momento, até porque esta semana será uma semana muito cheia, com atividades que temos com a Aliança Evangélica Europeia, mas, qualquer das maneiras, então, e por causa que há irmãos que têm sido abençoados, queremos também, de alguma forma, partilhar aquilo que sentimos da parte de Deus quando lemos estes salmos e encontramos aqui ensino tão profundo para as nossas almas. Hoje escolhi o Salmo número 15, é um daqueles que ainda não meditamos e é tão maravilhoso quando nós estamos no início desta semana e depois de termos estado, alguns de nós, presencialmente na casa do Senhor, outros online, celebrando ao Senhor com as nossas congregações e outros ainda não tiveram oportunidade por outros motivos. Mas, na verdade, nós desejamos morar na casa do Senhor. O salmista diz no Salmo 23, habitarei na casa do Senhor por longos dias, e significa eternamente. E esta é a nossa bem-aventurada esperança. Mas vamos ao Salmo 15 então, que começa com uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Depois vem a resposta, verso 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. E nós temos aqui tanta matéria para meditar neste Salmo 15. E começa verdadeiramente com esta palavra, quem? Esta pergunta, quem? Quem? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem morará no teu santo monte? Quem? É uma pergunta que é colocada. A mesma pergunta que nós já meditamos, o Salmo 24. Quem habitará? Quem entrará? Quem entrará na tua presença, não é? Salmo 24 também ele é maravilhoso e começa com a mesma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E a resposta ao Salmo 24 é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. No Salmo 15 diz, é aquele que mora na presença do Senhor, aquele que habita no tabernáculo. Claro que nós sabemos o tabernáculo. Estamos a falar do lugar onde foi colocada a Arca da Aliança e na velha Aliança a Arca era um símbolo da presença de Deus. Graças a Deus que estamos na nova Aliança e a presença de Deus agora é em nós, dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quem é que pode estar? Mas também fala do futuro. Quem estará na presença do Senhor? Quem estará diante de Deus? Quem se pode apresentar diante do Santíssimo? Então, aquele que anda em sinceridade. E eu penso eu, que não há melhor maneira de andarmos diante de Deus e diante dos homens do que com sinceridade. O verso 2 diz, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Portanto, uma pessoa sincera, uma pessoa que pratica a justiça e uma pessoa que fala a verdade, que não é mentiroso. E estas são as qualificações para quem puder estar diante do Senhor. E sabem, várias vezes nós vamos encontrar na palavra de Deus que Deus abomina o soberbo. E Jesus, nós conhecemos a história de Jesus, conhecemos o procedimento de Jesus. E se havia alguém que Jesus abominava, quem era? Eram os falsos, que ele chamava de hipócritas. Aqueles que tinham aparência religiosa, de santos, de puros, mas por dentro Jesus chamava-lhe sepulcros caiados. Por dentro eles eram um turbilhão de coisas horríveis, pensamentos e palavras que saíam da sua boca. Ao contrário, o Salmo 15 nos diz-nos que aquele que habita é aquele que anda em sinceridade.
é aquele que pratica a justiça, é aquele que fala em verdade e segundo o seu coração. É uma verdade que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma verdade que não se baseia nas circunstâncias. E é tão bom quando nós temos pessoas assim à nossa volta. E são essas as pessoas que vão habitar com Deus na eternidade. Aqueles que são sinceros. E ser sinceros é nós assumirmos as nossas falhas. É nós nos arrependemos logo assim que percebemos que estamos errados. E tantas vezes eu caio no erro e digo coisas que não devia dizer, ou penso pensamentos que não devia de pensar. E logo eu vou diante do Senhor: Senhor, perdoa-me, Senhor. Como é que foi possível? E Davi, que escreve este salmo e tantos outros, ele a certa altura diz: prova-me, ó Deus, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, alguma coisa que eu até possa desconhecer, mas que está dentro do meu coração. Deus procura os sinceros. Aquele que anda em sinceridade diante de Deus. E sinceridade não é dizer: oh Deus maravilhoso, e colocar assim uma voz muito espiritual, como se Deus ficasse impressionado com essa voz. Não. Deus fica impressionado é com a sinceridade. É com aquele, como Jesus contou na parábola, não é? Que se entra também no templo para orar, mas coloca-se lá no cantinho e bate com a mão no peito e diz: oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E esse sai justificado, e outro que estava lá ao canto a dizer: Senhor, tu sabes que eu faço muito pelos pobres, eu pago os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu faço as minhas orações. E Jesus disse: esse saiu como entrou, porque Deus não escuta o soberbo, nem aquele que quer se mostrar, mas verdadeiramente aqueles que são. E o Senhor nos conhece melhor do que ninguém. Um pai conhece os seus filhos, uma mãe conhece os seus filhos, e Deus conhece os nossos filhos. Os seus filhos, ou melhor, os nossos filhos também, os seus filhos que somos nós. Ele nos conhece por dentro e por fora. Depois temos no verso 3 mais algumas qualificações para estarmos diante do Senhor. Aquele que não difama com sua língua. Ops! O apóstolo Tiago diz-nos que a língua é um fogo, e um pequeno fogo pode atear um grande bosque. E nós sabemos, infelizmente, Portugal tem sofrido tanto, não é? Com estes fogos. Às vezes um pequenino fogo, aqueles incendiários que fazem lá um pequeno fogo, uma pequena fogueira, ou que mandam aqueles paraquedas, como foram encontrados, não é? Nos últimos anos, com artifícios incendiários para o fogo cair no meio dos pastos secos e incendiar. E às vezes nós, quando não temos cuidado, a nossa língua é tão pronta para difamar, para falar mal, para contar aquilo que ouvimos, e às vezes o que ouvimos, a fonte até não era verdadeira. Afinal, se calhar não era bem assim, mas nós ouvimos e já falámos. E que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Porque para estar diante de Deus é aquele que não difama com a sua língua. Aquele que nem faz mal ao seu próximo. Ou seja, tem que ser alguém que é benigno. Não faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não aceita. Não aceita, mesmo que venham julgar, mesmo que venham de alguma forma colocar e dizer: essa pessoa assim, não fales mais com ela, não te metas com ela. Mas nós, espera aí, a minha regra é a palavra de Deus. Deus e o Espírito Santo é quem me conduz, é Ele quem me guia. Eu vou falar com o Espírito Santo. Eu vou perguntar a Deus se devo ou não devo continuar a lidar com essa pessoa. Há uns anos atrás, nós tínhamos uma jovem que estava a dar os primeiros passos na fé. E ela tinha por hábito sair à noite com as suas colegas e, eventualmente, havia uma bebida alcoólica ou duas e podiam acontecer coisas que não seriam compatíveis com a nova vida agora que ela tinha em Cristo. E ela chegou junto de mim, missionário. Eu estava a começar o ministério, bastante jovem também. E ela chega: pastor, então agora já não posso sair à noite, já não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Eu digo: podes, tu não podes. Se há alguma coisa que o cristianismo faz é dar liberdade. Nós somos livres. Posso? A minha mãe disse-me que não. Porque a sua mãe era uma crente, que entretanto tinha voltado para os caminhos do Senhor. Eu digo: não podes. Mas vais fazer uma coisa. Tu vais, quando estiver lá, perguntar ao Espírito Santo se ele se sente bem. Porque o Espírito Santo agora mora dentro de ti. E Jesus disse que ele nos guiaria, que ele nos fazia lembrar das palavras de Jesus e que ele nos conduziria. O Espírito Santo nos guiaria. Então, queremos ser guiados pelo Espírito
para não cumprirmos as concupiscências, as tendências, as fraquezas da carne, então pergunta ao Espírito quando estiveres lá, no meio. Poderá ser só um bom tempo de convívio com os amigos. Mas se o ambiente descambar, então o Espírito Santo vai-te mostrar. E ela foi. E depois, mais tarde, veio-nos contar. Comecei-me a sentir tão mal. Quando o ambiente começou a mudar, eu tive que sair. As minhas colegas disseram, o que é que se passa? Eu estou-me a sentir mal, estou-me a sentir mal. E eu lembrei-me das palavras, o Espírito Santo que estava em mim. Estava a fazer-me sentir mal. E sabem, é isso que nós precisamos nos dias em que estamos a viver. Mais do que legalismos, mais do que palavras de homens ou de mulheres que dizem que fazemos ou que não fazemos, nós precisamos é de ser conduzidos pelo Espírito. E aqui dava uma grande pregação, não é? Aquele que não aceita nada só porque os outros dizem, mas procura a vontade do Senhor. Depois diz aquilo que os olhos, o réprobo é desprezado. Ou seja, aquelas pessoas que vivem no pecado, aquelas pessoas que são verdadeiramente pecaminosas, nós não olhamos com admiração. Às vezes nós damos por nós e temos sempre muito cuidado, porque alguns cristãos têm os seus, vamos chamar ainda ídolos, não é, de estimação. Têm aquelas pessoas que eles gostam muito e que são fãs e que gostam de seguir. E eu às vezes sempre digo, principalmente aos meus jovens, quando chegam estes youtubers e estes líderes, e às vezes eu estou a ouvir aquelas conversas e palavras e digo, uau, cuidado, cuidado, porque os nossos olhos não devem consumir tudo o que nos põe diante da frente. E os nossos ouvidos não devem consumir tudo aquilo que é dito só porque é popular. Nós precisamos de ter cuidado. Então, nós não temos prazer nesse réprobo, mas nós temos desprezo, no sentido, não é desprezar no sentido de abandonar a pessoa, mas não ligar, não seguir, não ser seguidor desses ensinos. Mas, pelo contrário, aquele que honra aos que temem ao Senhor. Nós queremos honrar os nossos pais espirituais. Eu tenho tantos para honrar. Ficaria aqui um dia, quem sabe um dia, não é? Vou citando vários nomes. Cito muito os meus pais, porque para além dos meus pais foram os meus pais espirituais e as minhas referências na espiritualidade. Mas aprovo ao Senhor chamá-los um pouco mais cedo do que eu estava à espera. O Senhor sabe porquê. Mas fica às memórias, fica aos escritos, fica às orações, fica às mensagens, fica acima de tudo as recordações. E nós devemos de honrar aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor devem ser honrados por aqueles que vão habitar nesse lugar, que vão habitar no santo monte do Senhor. Depois diz, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ele refere-se a um homem que, dando a sua palavra num negócio, e de repente até descobre que o negócio não é assim tão bom, ele não muda. Ele não volta atrás. Ele continua mantendo a palavra. E às vezes nós somos assim, nós damos a nossa palavra e eu tenho sempre cuidado com isso. Dás a tua palavra? Vais mesmo lá estar nesse dia? Ok, sim. E de repente mudam algumas circunstâncias e nós naquele dia não nos apetece nada. Não nos apetece nada. Mas demos a palavra. Temos que estar. Tantas vezes a carne não nos apetece tanta coisa, mas temos que estar, porque somos fiéis ao Senhor. Perdão. E a terminar, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Uau! Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. E sabem, usura falava de juros abusivos, que eram muitas vezes usados nos empréstimos, principalmente aos pobres. Não temos tempo, mas se os irmãos quiserem ver, o Levítico 36 fala sobre isso. Não podiam emprestar dinheiro aos pobres, pediam, por exemplo, para subir na vida, para poder resolver, talvez construir alguma coisa. Era de lei que não podiam abusar deles em termos de juros. Emprestavam, confiavam e não devia de receber, portanto, o dinheiro com usura. E isto é muito interessante, porque ele diz, mas também quem não recebe, diz o autor, e diz o Senhor, que é o autor, mas o Davi, que escreveu este salmo, nem recebe subornos contra o inocente. Portanto, não há subornos para fazermos mal ou para prejudicar outra pessoa. E esse é o problema de tantos países, incluindo o nosso. Que Deus nos livre e nos guarde do suborno. Porque quem faz isso não vai habitar no Monte Santo.
Por fim diz, quem faz isso, isto que nós acabamos de falar, nunca será abalado. Nunca será abalado. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, o Salmo 15 diz como? Como é que podemos nos aproximar de Deus? Há um resumo em tudo isto. Sabe qual é? Ame os outros. Ame. Ame o próximo. É isso que diz. Quem habitará no Santo Monte? Claro, primeiro fala de sinceridade, justiça, verdade. Depois fala não difamar a língua. Não difamar com a língua o outro. Não aceitar afronta contra o seu próximo. Não seguir, não ter prazer naquele que faz coisas más, mas desprezar aquele que faz coisas más. Honrar os que temem ao Senhor. E aquele que, mesmo que jura com dano seu, porque de repente as coisas mudaram, não muda. Aquele que não empresta com usura, com juros desmedidos. E aquele que não recebe subornos contra o inocente. Então, se nós fôssemos fazer aqui um resumo, Davi pergunta a Deus quais são as qualificações necessárias para eu morar no tabernáculo. E a resposta de Deus revela que para habitar na presença do Senhor é primeiramente necessário que haja uma determinação em todos nós de viver num relacionamento sincero diante de Deus e num relacionamento de amor para com as outras pessoas. Então, falar gentilmente com o seu próximo, nunca fazer mexericos, conversações, murmurações para com o próximo, nunca destruir a reputação de ninguém, de alguma maneira nunca magoar o próximo com as nossas palavras. Por fim, Deus diz-nos então que também não aceitar afronta significa desonra, descredibilidade, vergonha. E tudo se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isto é vital para os relacionamentos. E Jesus resumiu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então quem habitará? Queremos habitar no monte do Senhor, no seu tabernáculo? Então vamos estudar o Salmo 15 e vamos pô-lo em prática na nossa vida. Que Deus abençoe, uma semana abençoada para todos vós.